Vamos ler dos versos 1 ao 12. Amém? Diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no coração e diga para Deus, mediante o propósito dessa palavra, a liberdade que você dá para ser por ela trabalhado. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo a Tua palavra, que é viva, poderosa, em cada um dos seus desígnios, dos seus efeitos, que em nome de Jesus, nessa liberdade que agora damos em nossas vidas, para sermos por ela trabalhado, tratado, renovado, avivado, para sermos por ela, Senhor, alimentados, saciados, recebermos direção, Senhor, recebermos vitória, bênção, conquistas e realizações, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo nesse mover, nos dando o entendimento, a compreensão, pela revelação que Ele vai trazer aos nossos corações, que cada uma dessas vitórias, dessas bênçãos, desse propósito que de Ti procede através da Tua palavra se cumpra nas nossas vidas. E eu, Espírito Santo, me entrego a Ti com toda a mesma liberdade, para não ser eu a falar, mas sim Tu falando e ministrando através de mim, e que assim seja. Amém. Amém, meus queridos? Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, Jesus, Ele se apresentou a todos nós. Pastor, mas eu não vi quando Jesus veio à terra, mas Ele está presente, revelado, manifesto a mim e a você pela palavra. Então todos nós temos como conhecê-lo, todos nós temos como identificar seu propósito, sua obra, seus feitos, tudo o que Ele revelou, não só dele, mas também do Pai. Então Cristo, ao se revelar a mim e a você, Ele se revelou de uma forma poderosa, através de sinais, prodígios, maravilhas, através de uma palavra única, viva, poderosa, verdadeira, não uma verdade qualquer, mas uma verdade absoluta sobre quem Deus é, quem somos, o que Deus espera de nós e qual o projeto de Deus para mim
e para você. Verdades que aqui permanecem, e de geração em geração não há nelas sombra de variação, inconstância alguma, mas permanência, profundidade. Ou seja, se nós olharmos lá em Hebreus 13:8, está resumido essa verdade da seguinte maneira: Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. Não há mudança alguma. O mesmo Cristo que se revelou vividamente em carne, osso e sangue, na época em que os fatos assim o relatam, é o mesmo que hoje opera e manifesta a graça e o amor de Deus, o poder e a soberania e a majestade de um Deus único, verdadeiro, e que nos recebe mediante Cristo e o propósito que nele está estabelecido, eu e você, com o título mais precioso que pode haver sobre a terra: Filho de Deus. E quem é filho, Deus cuida, Deus guarda, Deus protege, Deus supre, Deus prospera, e Deus se faz continuamente presente para nos guiar, nos orientar, nos instruir, para nos dar paz, gozo, alegria, para trazer felicidade aos nossos corações, porque é impossível ter uma vida com Cristo e não usufruir dessa felicidade, dessa paz, ainda que o mundo promova as suas mazelas, as suas aflições, nos infrinja problemas, adversidades, mas quem está em Cristo sabe que não pertence a esse mundo, está aqui como peregrino, como passageiro, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu, e essa pátria não foi feita por mãos humanas, mas foi moldada, lapidada, estruturada, fundamentada por esse Deus único, poderoso, e que nós podemos chamá-lo de Pai. Ele está nos aguardando para aquele que for fiel até o fim, receber a coroa da vida e permanecer com Ele na eternidade, como filho amado, em quem Deus se compraz. Porque quem receber a coroa da vida é a alegria do Senhor. Amém? Diante dessa verdade, que é imutável, e também é viva, poderosa e eficaz, nós precisamos entender que Deus completou a obra, e Ele completou de maneira perfeita, e nos possibilitou, mediante essa obra perfeita que está estabelecida em Cristo, com Cristo e por Cristo, nós usufruirmos do melhor. Nós termos uma vida de conquista, de vitórias e de superação diante dos obstáculos, diante das circunstâncias difíceis, diante das aflições que possam vir, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, irmãos, o que precisamos entender é que se em Deus, com Deus e por Deus tudo está pronto, tudo é perfeito, e nele já estão liberados os benefícios e o cumprimento de todas as suas promessas, que agora parte de nós fazermos a parte que nos cabe. Como assim, pastor? Irmãos, Deus deixou tudo pronto, está tudo completo. O próprio Jesus deixou isso claro, quando ali na cruz ele disse: está consumado, está pronto, completamente definida a obra. E diante dessa definição da obra, tudo está
liberado. Por isso que em Efésios diz que nós temos acesso a todas as bênçãos que em Cristo é liberado. Toda sorte de bênção nas regiões celestiais nos estão liberadas por Cristo Jesus. E está escrito que para cada promessa, Deus já deu o sim e o amém. Então, irmãos, Deus nos deu tudo pronto em Cristo. Só que Jesus, Ele resumiu o fator de alcançar as promessas, de concretizar as promessas em nossas vidas e de usufruir dos melhores benefícios que, pela fé, nós podemos alcançar, conquistar e vivenciar. Ele disse assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes crendo, recebereis. A ênfase que Cristo dá é a questão da palavra, a qual nós temos que identificar como o registro daquilo que temos posse, daquilo que temos direito, daquilo que já é nosso. O crer é a manifestação para gerar o poder de fazer até o impossível se tornar possível. Se nós analisarmos esse texto, diz ali que Jesus, chegando em casa, na cidade de Cafarnaum, correu por toda a cidade que ele tinha chegado. Ô pastor, mas Jesus não era de Belém, da Judéia? E ele não morou em Nazaré? O que ele está fazendo em Cafarnaum? Quando ele foi corrido de Nazaré, ele montou a sede dele em Cafarnaum, na casa de Pedro. E ele exerceu o ministério dele todo através do quartel-general que ele montou na casa de Pedro, em Cafarnaum. Então, diz o texto que, ouvindo a multidão que ele estava em casa, o em significa que era onde ele morava, onde ele habitava. Se não, estaria escrito que Jesus chegou na casa, certo? Mas diz em casa, ele estava em casa. Era a sede do seu ministério, a casa de Pedro, em Cafarnaum. E todas as vezes que Jesus saía para as aldeias circunvizinhas, onde ele pregava, anunciava, sarava, curava, libertava, trazia ensino, instrução e orientação sobre o reino dos céus e a sua justiça, ele retornava para Cafarnaum para ali descansar. Mas diz que nessa oportunidade ele estava retornando de um momento de oração. Jesus havia passado um tempo de oração e, retornando da oração, chegou em casa e diz que rapidamente uma multidão veio ter com ele, a tal ponto desse número ser tão expressivo que as pessoas lotaram a casa e todo o entorno da casa, porque queriam ouvir o que Jesus tinha a ensinar. E aqui, o que Jesus estava fazendo era falando as palavras de Deus, falando daquilo que ele sabia que era o pensamento de Deus. Tem alguns versículos onde Jesus diz assim: eu vos falo aquilo que ouço o meu Pai falar. Certo? Então Jesus sempre trouxe as palavras de Deus, sempre revelou a verdade de Deus. Então o que movimentou aquela multidão era acreditar
que aquelas palavras eram reais. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar que aqueles 4 homens que foram pegar aquele paralítico, colocar ele numa maca e conduzir ele até lá, eles só fizeram isso porque diante da palavra que Jesus constantemente lhes aplicava, lhes revelava a cada vez que estava em casa, eles passaram a ter entendimento e passaram a crer que aquelas palavras eram reais, eram verdadeiras. E por eles verem que aquelas palavras eram seguidas de poder, de autoridade, de ver que aquelas palavras eram seguidas de sinais, prodígios e maravilhas, de ver que aquelas palavras se seguiam sobre elas o poder para sarar, para curar e para libertar, eles então creram que Jesus era suficientemente poderoso, que as suas palavras tinham a eficácia necessária para transformar a vida daquele paralítico. Eles creram e por isso levaram. Agora eu pergunto, irmãos, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vou esmiuçar. É como se o versículo dissesse o seguinte: aquilo que você quer como fonte de vida, como resultado de um benefício, aquilo que você quer como resposta, aquilo que você quer para suprir a sua necessidade, está vinculado ao crer no poder que a palavra diz que tem. Sem esse crer, de acordo com a palavra, não há o mover. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo o que pedirdes crendo. A conexão é sempre o crer. Então aqueles 4 homens creram no que a palavra dizia que ela tinha poder de fazer a favor daquele homem. Eles creram que a palavra era suficientemente poderosa para transformar a vida daquele homem. Eles creram que aquela palavra era poderosa para trazer vida àquele homem. Eles creram que aquela palavra era poderosa para libertar aquele homem. Eles creram que aquela palavra era poderosa para sarar, para curar aquele homem. E pelo crer, eles tiveram uma atitude. Eles entenderam que Jesus podia lhes dar o presente que eles queriam no seu coração. O presente para eles era ver aquele paralítico sarado, curado, liberto, transformado, abençoado. E eles só se aproximaram de Jesus porque identificaram que em Jesus eles iam receber o presente, e o crer foi o suficiente para fazer o paralítico levantar. Você está entendendo? O mecanismo está em mim, está em você, porque de Deus está tudo pronto. Mas as pessoas geralmente, por causa da nossa estrutura natural, nós sempre temos a tendência de querer que os outros resolvam o nosso problema. A gente sempre tem a tendência de chegar diante de Deus querendo que Ele resolva o nosso problema. Mas pastor, eu não tenho que buscar a solução do meu problema em Deus? Meu querido, olha para mim aqui. Deus já
deu a solução. Já está solucionado. Pastor, se está solucionado, por que eu ainda estou com o problema? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque está tudo pronto. Está tudo pronto. Mas Deus não vai fazer o que cabe a mim e a você fazer. E o interessante, que a ênfase do que eu devo fazer, está definida no crer. E aí eu pergunto, o que tem isso de tão impossível? O que tem isso de tão difícil? Mas sabe por quê, irmãos? Que se torna difícil? Porque a gente ouve o que a palavra diz, mas a gente coloca sempre na frente o será. Ô palavrinha miserável! Será? Será? Irmãos, Jesus ressuscitou um morto que estava há 4 dias podre. Jesus ressuscitou várias outras pessoas. Jesus curou leprosos. Jesus curou cegos, coxos, surdos, mudos. Jesus trouxe vida, e vida com abundância. E quando Ele quer agir, ninguém o pode impedir. E aí eu pergunto, acaso há algo impossível para Jesus? Então qual é a dificuldade de eu crer? Oh, pastor, como assim? Porque, irmãos, as pessoas, elas apresentam o seu problema, mas na expectativa de que Deus vai fazer, quando na verdade Deus já fez. Está pronto. Eu só tenho que me apossar. Pastor, mas como é que eu me aposso? Exatamente assim, pela fé. Sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então ela está vinculada com o crer. Porque se eu ouço a palavra, e eu entendo que a palavra é verdade, e que ela faz o que diz que faz, então eu acendo no meu coração uma expectativa e uma esperança da concretização e da materialização daquilo que é só uma palavra por enquanto, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam, mediante a verdade de Deus. E é por isso que está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, se nós não estamos recebendo, temos que rever os nossos conceitos, as nossas atitudes espirituais diante de Deus. Irmão, eu não estou dizendo que é fácil, porque existem muitos paradigmas que a gente tem que romper, que a gente tem que quebrar, que a gente tem que desfazer na nossa mente. Eu me lembro que no início do meu processo de conversão, que eu estava passando por aquele problema todo, eu acreditava que a solução era um trabalho, era eu trabalhar, que se eu trabalhasse estava tudo resolvido. E aí um dia eu estou orando, e Deus me diz em oração assim, Namur,
Tu vem aqui só pedir para tu trabalhar, que tu quer um emprego, que tu quer ter um meio de provisão onde tu possa ter um salário, mas tu só vem pedir coisa para ti. Mas quando é que tu vai trabalhar para mim? Irmãos, olha para mim aqui, vamos ser sinceros, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Era só o que faltava. Não é? Mas era só o que faltava. Deus, como é que eu vou trabalhar primeiro para ti, Deus? Não é assim que a gente pensa? Não é assim que o nosso raciocínio humano define as coisas? Porque aí eu parei para pensar, isso daí, quem soprou esse negócio, está de gozação comigo. Porque eu fiquei pensando, como é que eu vou trabalhar para Deus? Mas se eu trabalhar para Ele, eu não vou ter tempo de trabalhar para mim. E aí, se eu trabalho para Ele, eu não ganho salário, porque Ele não vai me pagar nada. E aí também não vou ter tempo para trabalhar para mim, e também não vou ter, então, salário nem coisa nenhuma, esse negócio está difícil. As coisas naturais não são assim. Mas onde é que entra a fé, irmãos? Onde é que entra a fé? Quando eu contei isso para uma pessoa, ele olhou para mim e disse, namoro, o que Deus te disse? Ele disse que quer que eu trabalhe para Ele. Então o que tu vai fazer? Aí eu olhei para a cara dele, eu disse, mas agora vem mais um ainda. Naturalmente não é assim. Aí, irmãos, eu fui orar de novo, né? Porque não pode estar certo esse negócio. Aí eu comecei a fazer um propósito, comecei a fazer campanha. E aí Deus repetia a mesma coisa, namoro, tu só vem aqui pedir porque tu quer trabalhar. Porque tu quer isso para ti, tu quer aquilo para ti. Quando é que tu vai trabalhar para mim? Aí um dia eu desisti, irmãos. Aí eu disse assim, então tá bom, Deus. Minha vida está à tua disposição, só que tem uma coisa, tu me conhece. Não vou pedir favor para ninguém. Não vou me enfiar em lugar nenhum. Porque, irmãos, você sabe que na igreja tem um monte de gente que foi chamada e tem um monte de gente que foi enfiada. Vocês sabiam, né? Que tem os chamados e os enfiados. Né? Tem uns que se enfiam sem ser chamado. E aí eu dizia para Deus, eu não vou me enfiar em lugar nenhum. Se tu quiser, tu é que sabe onde é que eu vou dar fruto, e então aí tu vê o que tu vai fazer. Eu estou à tua disposição. Irmãos, deu 3 dias. Eu estava entrando pelo corredor da igreja, lá onde eu me converti, e vem vindo o diretor do corpo diaconal. Ele olhou para mim, mirou bem nos meus olhos e apontou o dedo para mim, namoro, vamos botar a mão no arado. Quando ele falou aquilo, pegou um fogo aqui, e eu já sabia quando pegava fogo o que era. Pegou fogo aqui, eu olhei para ele e disse, agora eu estou ferrado. Aí eu disse amém. Aí ele me botou para trabalhar de cooperador nos cultos da tarde, né? Porque como eu tinha horário disponível, a revelia, eu fui trabalhar nos cultos à tarde. Irmãos, não demorou muito. Nós começamos a prosperar. Eu estava trabalhando para Deus e começou a vir suprimento. Coisas começaram a acontecer, não só financeiramente na nossa vida, mas em outras áreas da nossa vida. Pastor, mas o senhor não estava trabalhando para Deus? Como é que começou a vir se o senhor só estava trabalhando para Deus? Irmãos, acontecia, alguém chegava para mim e dizia, eu senti no meu coração, toma uma oferta aqui. Eu nem sabia desse negócio de oferta, mas é tão bom.
Irmãos, o mover de Deus, ele não é da maneira com que a gente pensa. Quando a gente chega diante de Deus, tem que crer que Ele tem o presente que a gente precisa. Mas esse crer é um crer que movimenta o céu. É um crer que movimenta a mão de Deus. É um crer que vem agregado com uma fé viva, poderosa e eficaz, mediante a certeza e a convicção que tem no nosso coração, pela confiança de que essa promessa é real, de que essa palavra é verdade, e de que ela produz. Aqueles 4 homens, eles foram com essa convicção. Só que, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: nós sempre seremos desafiados pelas circunstâncias. Como assim, pastor? Olha para mim aqui. Pensa a ideia desses 4 homens. Pastor, isso está escrito? Não está escrito da maneira com que eu vou falar. É uma narrativa. Mas se você analisar o texto, você vai ver que o que eu vou narrar entra no contexto. Amém? Esses 4 homens têm esse amigo paralítico. Já tiveram várias oportunidades de ouvir Jesus falando a palavra de Deus, e eles decidiram no seu coração que eles querem mudar a vida do seu amigo. Eles estão na cidade e de repente começa o burburinho, e muitas vozes dizendo: olha, Jesus está em casa. O que rapidamente vem no coração deles? Vamos levar o fulano até Jesus. Concorda comigo? Vamos levar ele até Jesus. Aí eles pegam uma maca, ajeitam o amigo, colocam o amigo na maca, cada um pega num ladinho da maca, e eles vão o mais rápido que eles podem em direção até a casa onde Jesus está, e eles chegam e se deparam com uma multidão. As circunstâncias sempre vão promover dificuldades diante da nossa fé e daquilo que nós queremos alcançar em Deus. Vou dar até um exemplo aqui para vocês. Agora há pouco, mês passado, nós temos um grupo de motociclista. Aí nós fomos para Torres. Tinha um evento lá em Torres, um evento de balonismo. E aí a cidade estava lotada. Todo mundo quis ir no balonismo. Eu nunca vi tanta gente. E aí nós não conseguimos hotel, e a gente conseguiu um apartamento de veraneio. E aí, irmãos, não tinha café da manhã. A não ser que a gente comprasse as coisas, né? E aí imagina, um monte de homem, se alguém vai querer fazer café. Hã? Qual foi a ideia? Amanhã a gente levanta cedo e vamos tomar um café na padaria. A gente até pegou as motos, circulou pela cidade, aí encontramos uma padaria, coisa mais linda, irmão. Precisava ver. Tipo estilo assim, Sacipã, Tomasi, uma cheia de mesinha. É aqui que nós vamos tomar café amanhã. Até marcamos no GPS para não esquecer. No outro dia, o que é que nós fizemos? Levantamos cedinho, pegamos as motos, todo mundo com aquele desejo, aquela expectativa, já imaginando até como é que ia ser o café. Irmãos, quando nós paramos as motos na frente da padaria, todo mundo teve a mesma ideia. Tinha gente por tudo dentro da padaria, ocupando todas as mesas, um monte de gente em pé e um monte de gente na calçada. Aí, irmãos, olha para mim aqui, qual é a primeira coisa que a gente pensa? A gente dá uma olhada, ai, ninguém merece. Aí já vai mais longe. Que pleno feriado.
O que essas criaturas levantaram essa hora da manhã para tomar café? Aí eu já penso mais assim, com tanta padaria, tinha que escolher logo essa. Não são essas coisas, irmãos, que a gente pensa, né? Aí tem uns que tem umas ideias mais mirabolantes. Eu vou gritar barata, né? Ô pastor, mas por que não grita fogo? Porque, irmão, se você gritar fogo, as pessoas vão olhar e começar a procurar. Fogo? Onde? Você quer ver? Teve um dia ali no meu prédio que disparou alarme de incêndio. Aí a minha esposa disse, namoro, que barulho é esse? Olha, o alarme de incêndio, só um pouquinho. Eu saí do apartamento, peguei o elevador, desci, fui lá embaixo na central de incêndio. Aí eu olhei, estava piscando a luz do 11º andar. Eu peguei o elevador de novo, subi até o 11º, olhei tudo, o vizinho não estava. Aí eu fui analisando, aí eu vi que o vidrinho daquele botãozinho, sabe aquele que tem um martelinho, em caso de incêndio, quebre, sabe? Tinha afrouxado e o botão disparou. Aí eu fui lá, encaixei o vidrinho de volta, botei no lugar, parou o barulho. Mas pensa aquele barulho que entra lá no fundo do ouvido. Parou o barulho. Peguei o elevador e desci. Aí eu cheguei para minha esposa e disse assim, se fosse nos Estados Unidos, todo mundo estava lá do lado de fora do prédio para depois saber o que tinha acontecido. Irmãos, ninguém saiu dos apartamentos. Ninguém pegou o elevador. Ninguém nem soube que eu fui lá. Ninguém nem sabe que foi eu que desliguei. E se bobear, nenhum morador do prédio sabe onde é a central de incêndio. Alguém aqui que mora em prédio sabe onde é a sua central de incêndio? Você sabe que tem uma luzinha que acende para indicar onde está o fogo? Brasileiro é uma coisa séria. Aí, irmãos, o que adianta gritar fogo? Ninguém corre, mas grita barata para você ver. Grita, olha a barata. Tem muito machão que até fala fino. É ou não é verdade? Aí até essas ideias a gente tem na hora, porque, com tanto lugar para tomar café, todo mundo veio tomar café na padaria, que eu escolhi. Só que se a gente analisar, todo mundo ali está com uma necessidade, não está? E todo mundo ali está com o interesse de suprir a sua necessidade, não está? E todo mundo ali está com a sua prioridade pessoal, é ou não é verdade? Aí eu pergunto, alguém abriria a mão para dizer, não, podem passar na frente? Você faria isso? É a mesma coisa aqueles 4 homens, pensa na cara deles. Eles com toda aquela empolgação, já deviam estar suando, trazendo aquele paralítico naquela maquinha, e passando pelo meio das pedras, e correndo pelo meio da rua, e chega e dá de cara com a multidão. As circunstâncias sempre vão desafiar o propósito do nosso coração. Estão entendendo, irmãos? Cada uma daquelas pessoas estava com uma necessidade. Cada uma daquelas pessoas queria a sua necessidade suprida. Cada uma daquelas pessoas tinha a sua prioridade pessoal. Eles não queriam nem saber se o paralítico estava na maca, se estava difícil, se estava complicado, se ele precisava que alguém abrisse caminho para ele. Ninguém estava nem aí. Quer tomar café? Se vira. Estão entendendo, irmãos? Mas aí é que entra o crer e a fé. Porque se eu creio que a promessa é real, eu não me deixo ser detido pela circunstância. Eu não permito que as circunstâncias me paralisem. Eu não perco o ânimo. Eu não abro mão do propósito. Se eu entendo que a palavra é real,
que a palavra é viva, que ela é poderosa e que ela produz exatamente aquilo que ela diz que tem poder de produzir. Então não me interessam as barreiras, não me interessam os obstáculos. Em Deus eu tudo posso. Nós temos que aprender, irmãos, a não nos paralisar diante dos obstáculos, diante dos desafios que nos colocam numa situação difícil, porque a nossa fé vai ser provada. Até onde nós estamos dispostos a ir? Até onde? Até onde? Irmãos, eu me lembro que quando a gente estava naquela situação toda, todo mundo me dava umas palavras. Não, vai dar certo, porque Jesus vai te ajudar, porque Deus vai mudar a tua vida, porque Deus vai te dar vitória. Aquilo vai alimentando a gente. Mas o será sempre ocupa um lugar na história. É ou não é verdade? Eu ficava pensando, mas como que ele vai fazer isso? Como? Todo mundo já desistiu de mim. Como que vai mudar? Irmãos, e quando a gente começou sabe assim, quando você ganha um pirulito, e você está se lambuzando com o pirulito, coisa mais boa, mas de repente alguém te toma o pirulito, é difícil. Você fica contrariado, você fica triste, você fica indignado. Eu e a minha esposa, a gente estava naquele movimento onde Deus começou a fazer coisas. Foi pequenas coisas, mas para nós eram grandes coisas aquelas pequenas. Porque para quem não tinha nada, e ainda não tinha como resolver absolutamente nada na vida, e não tinha solução de pagar nada do que devia, era uma coisa impagável. Qualquer coisa pequenininha já satisfazia. Mas aí um dia a gente foi confrontado com um mandado de prisão. 24 horas para pagar uma dívida impagável. 24 horas para pagar uma dívida impagável. Ou prisão. O que passa na cabeça da gente? Muitas coisas. A gente fica angustiado, a gente fica com medo, a gente fica preocupado, a gente chora, a gente grita, faz muitas coisas, bate o desespero. Mas a minha esposa dizia assim, a gente tem que crer. E eu ficava pensando, mas isso é impossível. Como que vai acontecer uma coisa dessa? O que Deus vai poder fazer? E ela dizia, tu crê? Porque muitas vezes, irmãos, quando um está fraco, o outro tem que carregar. Aquele paralítico não podia fazer nada por ele mesmo, mas os amigos podiam fazer. Aquele paralítico por ele mesmo não tinha como chegar até Jesus, mas os amigos podiam fazer ele chegar até Jesus. Ele teve que andar pela fé dos amigos. Algumas vezes eu tive que andar pela fé da minha esposa. E aí a gente foi orar os dois juntos. A gente orou, a gente chorou, a gente gritou, a gente se desesperou, várias coisas ao mesmo tempo. Mas principalmente a gente colocou na mão de Deus. Não tinha o que fazer. Era impossível. E aí até me lembro alguns versículos que a gente usou na época. Salmo 46, o Senhor é o meu socorro. Bem presente na hora da angústia. E eu gritava e dizia, Senhor, é na hora da angústia, então olha para mim aqui, eu sou o mais angustiado desse negócio. Eu preciso de socorro. Aí tem um outro salmo que diz, olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? Meu socorro vem do meu Senhor que está nos céus. Aí tinha outro versículo que dizia, o Senhor é o dono do ouro, o dono de todo ouro e de toda a prata. E vários outros versículos onde a gente foi citando a palavra.
e colocando diante de Deus: Deus, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz isso. No outro dia, 5 minutos antes de fechar o banco, foi a hora que eu cheguei e entrei, porque de manhã uma voz me dizia: vai no banco, vai no banco. E eu ficava dizendo: mas o que eu vou fazer no banco? E a voz dizia: vai no banco. O que eu vou fazer no banco? A gente tem essa luta interior, irmãos. Aí eu disse para minha esposa: amorzinho, tem uma voz dizendo para mim assim: vai no banco. Ela olhou para mim e disse: vai no banco. A gente ouve, recebe a palavra e fica sempre pensando o que vai fazer com ela. Todo mundo passa por isso, irmãos. Mas o que muda é a atitude que você tem. É a atitude em cima da palavra. Eu fui até lá. Cheguei lá, sentei ali. E aí o gerente do banco olhou para mim. E aí eu descobri uma coisa, irmãos. Quando você tem dinheiro, te dá um cafezinho. Quando você não tem dinheiro, o gerente tem amnésia. Nem o número da minha conta ele lembrava. E qual é o número da tua conta? Meu gerente de décadas. Aí eu dei o número da conta para ele, ele digitou, olhou para a tela do computador, olhou para mim e disse: Ana, amor, para com esse papo aí, porque eu estava falando um monte de coisa, né? Ele disse: não, amor, para, não estou entendendo o que tu está fazendo aqui, eu estou olhando, a dívida está paga. Eu disse para ele: não está paga não paguei. Está paga, diz ele. Mas eu não paguei. Ele virou a tela do computador brabo e meteu a mão e disse: olha aqui, está pago. Mas depois, diante de tudo que eu falei para ele, até porque, né, era uma soma estratosférica, né, era um prêmio de loteria. Ele ficou preocupado, ele disse: acho que isso daqui é um erro de sistema. Aí ele começou a mexer no computador, ele viu que tinha uma sigla de um dos caixa, que tinha movimentado a conta. Ele fez contato com o caixa disse: olha, quem tratou disso foi a tesoureira do banco, porque eu não tinha condições de tratar desse assunto, eu passei para ela, e ela é que sabe. Aí ele chamou a tesoureira chegou, olhou, chegou, se aproximou de mim: o senhor que é o seu namoro? Eu: sim, sou eu. Aí eu queria lhe conhecer. Eu disse: por quê? Será que eu estou devendo para ela também? Nessas horas, né, irmão? Ela pegou e me disse assim: não, eu queria lhe conhecer porque hoje à tarde o senhor deu um trabalho enorme para mim, para minha equipe. Eu disse: eu lhe dei um trabalho? Aí ela tinha na mão uma folha. Nessa folha estava o meu nome, número do meu CPF, número da minha conta e o valor total da dívida. E ela disse assim: veio aqui um senhor alto, cabelo grisalho, barba branca, com esse papel na mão, e ele tinha uma caixa. Ele largou em cima do balcão, me entregou o papel e me disse assim: isso daqui é para pagar a conta do namoro. Os olhos dele entravam dentro dos meus olhos, parecia que ele me desnudava completamente, mas ao mesmo tempo, aquele olhar me dava uma paz interior que eu nunca senti na minha vida. Quando eu peguei o papel e olhei, ele não estava mais ali. Nós abrimos a caixa e demos baixa no seu crédito, porque estava ali centavo por centavo da sua dívida. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu venho dos milagres. E eu creio em milagres porque o meu Deus é um Deus de milagres. Pastor, quem é que foi lá? Eu não sei. Mas uma pessoa que tinha o meu nome, o número da minha conta, o número do meu CPF, sabia centavo por centavo de quanto eu devia, podia ter me achado. E aí, vamos ser sinceros, irmãos, você pagaria a conta de alguém? E tipo assim, para pagar a minha conta, a pessoa acho que tinha que se desfazer de toneladas de bens, se é que tivesse, rapar tudo que existia. Porque eu era um cara zerado. Pastor, quem é que foi lá? Eu não sei, mas eu creio, como está escrito, que Deus dá ordem aos seus anjos a respeito daqueles que hão de herdar a vida eterna. E como Ele é o dono de todo ouro e de toda prata, Ele é o dono da casa da moeda.
e Ele emite moeda para quem Ele quiser e paga a conta de quem Ele bem entender, porque Ele é Deus. Dá para você entender, irmãos? Aqueles paralíticos barraram diante daquele momento ali? Sim. Visualizar a dificuldade, visualizar o obstáculo, visualizar a barreira, deram de cara com uma multidão que não estava nem um pouquinho a fim de contribuir com a solução deles. Porque, irmãos, isso é uma coisa também que a gente tem que tirar do coração, achar que os outros vão contribuir para solucionar o nosso problema. Cada um está com o seu, estão na fila e não vão abrir mão. Nós não temos que criar expectativa nas pessoas, mas naquele que tem poder de mudar a minha e a sua história, naquele que tem poder de fazer até o impossível se tornar possível, naquele que diz que tudo é possível que crê, naquele que deixou essas palavras de vida, de vitória, de conquista, naquele que disse que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Eles não se deteram, subiram em cima do telhado e colocaram aquele homem diante daquele que podia lhe dar o presente, o maior presente da sua vida, lhe tirar da escravidão, soltar as amarras que lhe travavam, lhe curar, lhe libertar e lhe dar uma nova vida. Se nós entendermos que Jesus tem o presente e que o mecanismo está na minha e nas suas mãos, é o crer, fundamentado na fé, de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Se eu entender isso, o meu milagre vai acontecer hoje, aqui e agora. Na minha vida, na vida da minha esposa, na minha família, se cumpriu o que diz naquele versículo. Você pode passar a noite chorando, mas pela manhã vem a alegria. Nós passamos a noite chorando, mas no outro dia veio a alegria. Porque Deus ouve orações. Porque Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Porque Ele é galardoador daqueles que o buscam mediante o crer. Porque Ele se alegra com quem chega diante dEle com fé. Se você entendeu, e você crê que hoje Deus pode mudar a sua vida, fique de pé agora. Nós vamos estar ministrando um louvor. E enquanto isso, nós vamos ter oportunidade de meditar diante dessa palavra. Porque diz que esse paralítico saiu dali curado. Esse paralítico saiu dali com uma nova vida. Esse paralítico saiu dali com um testemunho do poder, da graça e do amor de Deus. Esse paralítico saiu dali como um testemunho de que Deus é fiel, de que Deus é verdade, e que a sua palavra é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios. Porque Jesus disse para ele, Jesus deu a palavra: toma o teu leito, te levanta, porque perdoados estão os teus pecados. Nada tem poder de travar as nossas vidas, porque Jesus, Ele nos faz filhos, lavados, remidos, purificados de todo o pecado diante de Deus, a fim de sermos testemunhos da sua glória.
Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Se eu coloco a minha fé, se eu creio, Deus faz que o impossível se torne possível. Você que entendeu e quer buscar o teu milagre, quer buscar a tua resposta, quer buscar a solução para o que você está vivenciando, passando. Você que tem visto as dificuldades, as barreiras, os obstáculos que estão querendo te impedir, e você entendeu que em Cristo tem como superar, porque aqueles homens não se deteram diante da multidão, eles buscaram um novo caminho, buscaram uma nova oportunidade, buscaram um novo recurso, um novo meio, e encontraram uma nova solução. Se não dá para entrar pela frente, entra-se pelo telhado. Se você entendeu e quer buscar essa vitória com fé, crendo que essa palavra é real, saia do teu lugar e venha aqui diante do altar do Senhor. Pudesse impedir o nascer do sol, a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra mim. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis aqui os teus filhos diante de ti, assim como aquele paralítico foi colocado diante de ti, mediante a fé daqueles homens que desafiaram os obstáculos, que superaram as barreiras, buscando novas possibilidades. Diante da adversidade não pararam, não desistiram, mas decidiram pela fé mudar a situação daquele homem, mudar a situação daquele paralítico. Que em nome de Jesus, Senhor, cada uma dessas vidas agora que está crendo no seu coração que Tu és a resposta para a sua vida, de que em Ti há como receber a cura, em Ti há como ser liberto daquilo que tem escravizado, travado, paralisado as suas vidas. Estão crendo que em Ti há solução para o seu corpo, diante dessa enfermidade, diante dessa doença, diante dessa dor. Estão aqui diante de Ti crendo que Tu és a resposta para o seu milagre, para a sua conquista, para a sua vitória, para aquilo que eles têm buscado diante da situação do seu lar, da sua família, do seu casamento,
dos seus negócios, da sua empresa, do seu trabalho. Em nome de Jesus, Pai, mediante esse crer, mediante essa fé que aqui está presente nesse coração, impulsionando esse crer, que em nome de Jesus, Tu, pela Tua riqueza em glória, venha agora suprir essa necessidade, venha manifestar o Teu poder e fazer com que esse milagre se concretize. Fazer, Senhor, com que essa porta se abra, com que essa vida seja tocada pelo Teu poder que sara, que cura, que essa vida seja liberta das amarras, das travas, daquilo que estava lhe paralisando, em nome de Jesus. Manifesta mediante o Teu poder e concretiza essa vitória, porque poderoso és Tu, ó Senhor, para nos prover infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou precisamos, porque em Cristo Jesus todas sortes de bênçãos estão liberadas a nosso favor, e que mediante a fé que está presente em cada coração, elas agora sejam derramadas, e os Teus filhos colham delas, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu milagre esteja manifesto, que o Teu milagre esteja, Senhor, em nome de Jesus, como testemunho vivo da Tua verdade, do Teu poder, da obra que Tu manifestaste em Cristo e através de Cristo. Nós reivindicamos isso, mediante o poder do nome de Jesus, que todas as amarras sejam desfeitas, todas as travas sejam quebradas, que esse problema no casamento, em nome de Jesus, se torne em vitória, porque Tu transforma o mal em bem, que aquilo que era para o mal venha agora para o bem, em nome de Jesus. Que haja restauração, que haja renovo, que haja restituição. Aquilo que foi tomado do Teu filho, da Tua filha, Tu lhes restitua em porção dobrada, porque Tu, Senhor, nos concede dupla honra, por Cristo Jesus, que assim se manifeste, e que Tu estejas, Senhor, operando nos relacionamentos, em nome de Jesus, fazendo que sejam saudáveis, fazendo que sejam alegria, gozo, paz, que venha, Senhor, sobre essa alma o refrigério, que em nome de Jesus, Pai, aqueles que estavam cativos de doenças psíquicas, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que em nome de Jesus agora recebam do Teu bálsamo de cura na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu corpo, em nome de Jesus, Pai. Opera mediante a Tua graça e o Teu amor, e faz com que cada um seja um testemunho da Tua glória, do Teu poder e da Tua soberania, por Cristo Jesus. Amém. Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Se você crê, aplaude e glorifique esse Deus. Oh glória, oh glória. Amém. Não deixa nada te travar, nem paralisar a tua fé. Se
nós tomamos café depois em outra padaria, 10 horas da manhã. Mas tomamos café. Deus é bom, né, Jaime? Se não dá de um jeito, dá do outro, né, irmãos? A gente não pode se deter diante das barreiras, né? Aí nós demos um jeito, ficamos rodando até 10 horas da manhã, encontramos uma padaria. Tomamos nosso café, amém? Aqueles 4 homens não deixaram a multidão impedir. Não deixaram aquele obstáculo, aquela barreira, aquela dificuldade travar o propósito do coração deles. Eles buscaram outro caminho. Sempre tem uma saída, irmãos. Sempre tem outra padaria. Amém? Se você está olhando hoje para a dificuldade, tira os olhos dali e começa a procurar aonde está o outro caminho. E ainda que tiver que entrar pelo telhado, entre. Porque Jesus diz ali no texto: vendo-lhes a fé, curou o paralítico. Só se for menos. O que aconteceu? Estava tentando alugar uma casa para mim reabrir meu salão, né? Eu sou cabeleireiro, todo sabe. E eu não tinha R$1. E tinha 3 pessoas na minha frente querendo alugar a casa. E eu fui lá, falei com o dono da casa e eu falei: deixa para mim que eu vou alugar essa casa. E no dia do meu aniversário, dia 30, isso foi uns 3 dias antes, uma voz falava comigo também. Eu fui até um amigo meu tentar arrumar dinheiro e o cara nem foi trabalhar aquele dia. E eu atravessando a ponte, aquela ali perto do terminal, e uma voz dizia: vai na Mega Motos, vai na Mega Motos. Ele falou: fazer o que lá? Eu tinha um consórcio que ia me pagar, que eu parei de pagar, ia me pagar só o ano que vem, né? Que daí termina o grupo, né? Cheguei lá, apresentei minha identidade, e a moça pegou meu CPF, abriu e falou assim: ó, tu foi pro sorteado, teu dinheiro tá aqui, dá pra pagar 2 meses de aluguel. E eu não tinha R$1 no meu aniversário. Glória a Deus. Deus é Deus de provisão, amém? Tudo é possível ao que crê, amém? Aplauda, glorifique a Deus nessa fé. Pode voltar para o seu lugar. Amém. Tu és o meu rei da manhã. Maravilhoso és, não há outro além de ti. Pode tomar o seu assento.